E agora vamos repercutir a primeira reunião ministerial do governo do presidente Lula. Yasmin Costa chegando ao vivo com todas as informações para a gente. Yasmin, boa noite. Como foi esse primeiro encontro? Traz os destaques para a gente, por gentileza. Boa noite para você também, Lívia, para o Daniel e para todo mundo que está com a gente. Primeira reunião ministerial desse novo governo. Os 37 ministros participaram desse encontro que ocorreu aqui no Palácio do Planalto, além também dos líderes do governo no Congresso Nacional, tanto Câmara quanto do Senado. Foi uma reunião bem longa, durou ali cerca de 4h30. O primeiro a falar que abriu esses trabalhos e que teve o discurso transmitido, até esse momento teve a transmissão, foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele começou ali um discurso admitindo que existem divergências dentro do governo, divergência de ideias, que as pessoas não pensam da mesma forma, mas que isso faz parte da democracia e que isso não impede que o governo caminhe com um único propósito. A gente lembra que ao longo dessa semana teve um disse-me-disse, uma troca ali de caminhos, vamos dizer assim, um ministro dizendo uma coisa, o outro dizendo outra, e muito dessa reunião é por conta disso, para tentar alinhar o discurso. E Lula já começou falando exatamente sobre isso, sobre a divergência de ideias que realmente acontece, mas que isso não impede o trabalho em conjunto. O presidente também falou a respeito da questão envolvendo ali, que ele disse que vai caminhar ao lado desses ministros que fazem parte aí do governo dele, disse que vai dar todo o apoio para que o trabalho seja desenvolvido, mas ele também afirmou que caso o ministro cometa algum erro, esse ministro vai precisar meio que pagar por isso, vai precisar responder por isso, mas não será abandonado no meio do caminho, caso siga ali as regras, vamos dizer assim. E um ponto que o presidente também usou boa parte do discurso dele hoje de manhã foi para falar a respeito da relação do executivo com o legislativo. Lula pediu empenho dos ministros para ouvirem os parlamentares, para ouvir deputados e senadores, frisou que essa escuta precisa ser de todos os partidos, não é ouvir só a base aliada, precisa ouvir também a oposição, e Lula se comprometeu a estar junto com os ministros nessa articulação. A gente separou exatamente essa fala do presidente quando ele pede aí o empenho dos ministros para ter uma boa relação com o Congresso. Vamos ouvir. Muitos de vocês são resultado de acordos políticos, porque não adianta a gente ter o governo tecnicamente mais formado em Harvard possível e não ter um voto na Câmara dos Deputados e não ter um voto no Senado. Não tem veto ideológico para conversar e não tem assunto proibido em se tratando de coisas boas para o povo brasileiro. Então eu quero que vocês saibam, que vocês contem comigo, porque eu tenho consciência que não é o Lira que precisa de mim. É o governo que precisa da boa vontade da presidência da Câmara. Não é o Pacheco que precisa de mim. É o governo que precisa, de um bom relacionamento com o Senado. E assim, nós vamos governar esses 4 anos. Depois dessa fala de Lula, quem falou foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, disse que todos estarão empenhados em trabalhar junto com o executivo para construir ali as prioridades do governo, e na sequência essa reunião ficou a portas fechadas. Os ministros e o presidente e o vice continuaram essa reunião a portas fechadas, mas logo depois dessa fala de Lula, ela já começou a repercutir. Inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi às redes sociais para comentar essa primeira fala de Lula na reunião com ministros. Pacheco disse o seguinte, abre aspas, o presidente Lula demonstra com essa fala experiência e capacidade de aglutinação e que, de fato, o Congresso merece respeito porque tem compromisso com a solução, com as soluções, melhor dizendo, para o país. E Pacheco conclui essa publicação dizendo que o presidente e os ministros poderão contar com o Congresso, que eles vão trabalhar muito para que haja uma independência entre os poderes e que ela seja a mais harmônica possível. E aí, na sequência, a gente continuou acompanhando algumas repercussões e a reunião terminou no meio ali da tarde, pouco depois do almoço, com todos os ministros do começo até o final apresentando ali as demandas prioritárias
para esse governo agora que começa.